Hipótese é a sua suposição a respeito do que você acredita que vai encontrar ao final da sua pesquisa. Então, ela é tendenciosa. Então, o alto é a sua hipótese. Mas ela não pode estar na pergunta. Percebeu a diferença? Então, quando eu digo que eu quero saber como é essa frequência, ou com que frequência isso acontece, se eu acho que isso é com alta frequência, com baixa frequência, eu vou dizer isso na hipótese e não na pergunta. Aí é que está toda a diferença. Lembra que eu falei que a gente tem que perceber, identificar as inconsistências entre as informações? Então, é aqui que a gente vai identificar isso. Então, percebeu que todas as nossas decisões recaem sobre o alinhamento dos elementos já pré-definidos. Se a gente mudar qualquer item aqui, a gente vai precisar ajustar os elementos. Então, todos os elementos pré-definidos precisam estar alinhados, e é isso que traz a coerência do projeto de pesquisa. Então, por exemplo, quando o Comitê de Ética avalia o projeto de pesquisa, ele vai pegar o projeto e vai dizer, ó, tá aqui, a hipótese tem coerência com a pergunta, tem coerência com o objetivo, a metodologia atende, eu vou olhar os riscos e os benefícios, ok, eu vou liberar esse projeto. Tá? Então, é por isso que se a gente faz essa análise, a chance de você ter um projeto rapidamente aprovado pelo Comitê de Ética é alta. Tá? Então, a gente precisa analisar com cautela todos esses elementos e, caso a gente decida modificar, a gente vai ter que modificar em todos os elementos definidos anteriormente. Eu recomendo que vocês estabeleçam um único objetivo geral. Afinal de contas, a gente tem uma pergunta de investigação. Quanto mais objetivos vocês criarem, mais metodologia vocês vão precisar para responder esses objetivos. Porque lembrem, eu pergunto o meu o quê, que é a minha pergunta de investigação, vai traduzir o meu objetivo. Eu só tenho um o quê aqui. Então, não justificaria eu ter mais de um objetivo geral. Agora, específicos você pode ter quanto você achar necessário. Entende? Então, a minha recomendação é estabeleçam um objetivo geral. Não tem necessidade mais do que isso. A não ser que você tenha uma pergunta de investigação que tenha desmembramentos, o que não é o caso da nossa, que é muito bem delimitada. Tá certo? Se tivesse desmembramentos, aí até justificaria. O que acontece? A gente lê muito nos estudos, por exemplo, o objetivo do estudo é avaliar a interferência do uso de redes sociais, do aumento do uso de redes sociais ou a interferência do uso de redes sociais na alimentação de crianças de 0 a 5 anos. O que a gente lê muito? O objetivo é avaliar se o uso das redes sociais por crianças de 0 a 5 anos interfere na qualidade da alimentação, verificando o impacto desse uso ou dessa alimentação no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Aí você vai dizer, tem 2 objetivos aí, pró. Um é o levantamento se tem interferência, e o outro é a verificação se impacta no desenvolvimento. Não tenho 2, não. O primeiro é o objetivo geral, o segundo é específico. Só que quando a gente lê nos estudos, a gente lê achando que é um objetivo geral. Então, o que os estudos trazem? Os artigos publicados trazem? Eles trazem o primeiro, logo no início, o objetivo geral, e o que vem depois da vírgula, verificando, analisando, é o complemento, e esse complemento é o objetivo específico. Lembrando que o objetivo geral pode ser chamado de primário e o objetivo específico pode ser chamado de secundário. Tá certo? A depender da linha que você for seguir, você vai mudar a nomenclatura. Tá certo? Vamos voltar aqui para poder você entender como é o raciocínio lógico da nossa justificativa. Vou botar aqui. Então, cadê minha pergunta? Vou pegar pelos objetivos. Vamos lá.
Primeira coisa que eu quero saber é se o estudante dissemina fake news. Então, para eu justificar, eu vou trazer o quê? Na atualidade, as fake news acontecem com grande frequência, tendo em vista a pandemia de Covid-19, houve um aumento da disseminação dessas informações que trazem dados que não são verídicos, ou seja, o que é que eu estou trazendo? Contextualizando. Então, o primeiro item, vou botar aqui, tá certo? O primeiro item que você vai colocar na sua justificativa é a sua contextualização. Então, de quantos parágrafos? Só um só. Depois, você vai trazer o quê? Então, tendo em vista que essa disseminação acontece com grande frequência e que o estudante de medicina exerce um papel importante. Então, aqui, deixa eu botar aqui, contextualização vai ser fake news na atualidade e na pandemia. E nosso foco não é a pandemia? Não é vacinação? Pronto. Aí depois você vai falar o quê? O estudante. Aí, peraí, antes do estudante, a gente vai falar sobre a vacinação. Então, a vacinação e a fake news. Então, tendo em vista que existe hoje diversas questões que estão voltadas às crenças culturais, políticas, sociais, existem correntes, digamos assim, forças na sociedade que falam a favor ou contra determinadas vacinas, sejam elas pelo seu meio de fabricação, sejam elas porque a fabricação acontece em determinados países, que a gente sabe hoje que existe uma discussão enorme, porque a vacina é russa, então se questionam as questões que envolvem a política russa. A vacina é chinesa, se questiona que a vacina chinesa não serve, porque foram eles que inventaram o vírus, e portanto, enfim, tudo isso é fake news, e tudo isso é disseminado. Então, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo informação, contextualizo a fake news na atualidade, na pandemia, e depois especifico a fake news na vacinação e seus prejuízos. E, por último, eu vou trazer o papel do estudante nesse contexto. E aí eu trago, tendo em vista que o estudante também é responsável pela disseminação de informação, pela educação em saúde, ele pode ser um vetor de disseminação de informações inadequadas ou incorretas, portanto, torna-se relevante estudar se o estudante de medicina, aí eu volto, se o estudante de medicina dissemina fake news sobre a vacinação do Covid-19. Então, o que eu fiz? Um raciocínio lógico aqui. Isso aqui vai dar o quê? 3 parágrafos. E eu ainda acho 3 parágrafos muito, porque a contextualização tem que ser rápida. O papel da vacinação, a associação entre vacinação e fake news tem que ser rápido, é breve. E o papel do estudante também é breve. Então, aqui, o que eu vou trazer? Fundamentação teórica e vou trazer a relevância do estudo. Então, na hora que eu digo assim, o estudante de medicina, ele é um ator importante nesse processo de educação em saúde, pronto, já defendi a relevância do meu estudo. Então, o que eu fiz? Eu criei um raciocínio lógico. Todo o seu estudo tem que ser voltado para esse raciocínio lógico. Você vai dizer, mas eu não concordei com esse raciocínio. Ok, você pode não concordar, mas você percebe que você tem que fazer, é como se você fizesse uma linha do tempo do raciocínio. Então, a pessoa vai ler o seu texto e vai entender. Ok, agora entendi o que ela almejou aqui. E aí você consegue desenvolver esse raciocínio. Porque a revisão sistemática, ela também responde a uma pergunta de investigação. Só que a diferença é que você vai verificar evidência para este determinado tratamento que lhe interessa. Então, por exemplo, no PICO, você pode dizer assim, eu quero verificar se existem evidências de que a Coronavac é mais eficaz do que a Sputnik, por exemplo. Já que a gente está falando de vacina, né? Aí o que você vai fazer? Você vai levantar todos os estudos que comparam as duas vacinas para verificar o que se traz sobre eficácia
e se essa evidência é alta, moderada ou baixa. Então, você também vai estabelecer esses elementos. Só que na revisão sistemática, muitas vezes você não tem objetivo específico. Seu objetivo é muito claro, eu quero verificar se existe diferença entre a eficácia da Coronavac e da Sputnik. Pronto, é isso que eu quero, é direto, entendeu? Sem itens adicionais. Por quê? Porque você tem que ter um foco específico, e seu foco é essa comparação. Tá? Então, não cabem objetivos específicos, muitas vezes, na revisão sistemática. Agora, a metodologia da revisão sistemática é completamente diferente. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar a metodologia do nosso, tá certo? E depois a gente vai... A revisão sistemática é um estudo secundário, é um estudo que não vai para o paciente, como nós vamos aqui. A gente vai entrevistar ou a gente vai abordar o estudante de medicina. A revisão sistemática vai olhar para o estudo que avaliou o estudante de medicina. É diferente. Então, a revisão sistemática, ela pega... É a revisão que vocês conhecem muitas vezes como narrativa, só que sistematizada. E para que eu sistematize, eu preciso de uma pergunta de investigação, preciso testar uma hipótese. E aí, diferente do nosso, que é descritivo, a revisão sistemática testa hipóteses. Então, ela tem um elemento comparativo, sim. Tá certo? Pronto. Primeiro, você vai levantar o perfil. Vai dizer assim, olha, os estudantes que disseminam fake news, em sua maioria, são estudantes dos semestres mais recentes, estudantes mais novos, estudantes, enfim, de escolas públicas, sei lá, viu? Ou escolas privadas, ou seja, esse é o perfil do acadêmico. Pronto, esse é o perfil do acadêmico que eu investiguei. Aí agora eu vou pegar, eu lhe disse que eles são de escolas públicas, em sua maioria, só que agora eu vou separar públicos e privados. Deixa eu ver aqui o que acontece. Tem diferença? Os da pública disseminam mais fake news do que a da privada? Então, ou seja, é outra margem de análise que você vai fazer, entendeu? Você agora não está querendo saber quem é o indivíduo mais frequente na sua amostra. Você agora está levantando se eles se comportam de forma diferente.